Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Neste vídeo, é o segundo vídeo de Phoenix aqui. Antes de entrar realmente na parte de entender um pouco mais o código, a arquitetura, né? Mesmo que já falamos um pouco no vídeo anterior sobre isso, né? Mas é importante entender um pouco sobre front-end, back-end e o que vem a ser também o full stack, né? Então, a gente vai ver isso na prática dentro de uma aplicação Phoenix, né? Uma aplicação Phoenix, obviamente, ela trabalha com os dois elementos, né? Front-end e back-end. Você pode trabalhar somente com só com o back-end, né? Você pode utilizar só o front-end, mas não faz muito sentido, né, dentro dessa aplicação, porque é uma aplicação que roda a nível de servidor. Geralmente, né, assim, em termos gerais, uma aplicação back-end, ela roda a nível de servidor. Ela não roda a nível de usuário final, né, de cliente, né? Ela roda a nível de servidor. Então, imagine a nossa aplicação Phoenix. Ela é uma aplicação que roda em servidor. Primeiro, por quê? Porque ela é uma aplicação compilada que compila para uma máquina virtual e todo o poder da linguagem de Elixir, né, é feito para realmente rodar ali para servidores, né, cliente servidor ali, tá? Então, entendendo aqui um pouco sobre isso, né? Se a gente vier aqui para a execução da nossa aplicação, eu vou inclusive rodar aqui o comando, né? Que é o mix phx server. Isso aqui vai disponibilizar uma porta 4000 para a gente pode acessar aqui porta 4000. Então, quando a gente acessa uma porta 4000, a gente dá de cara com uma aplicação montada na nossa tela, né? Que tem uma logo, que tem links, que tem informações, né, bem desenhados, bem feitos. Logicamente, isso aqui é um template, certo? Mas ele já tem uma interface com o usuário final. Então, essa interface com o usuário final se dá o nome de front-end. Então, isso aqui que a gente está vendo, que a gente pode clicar em links e ser direcionado para determinadas telas, né? Isso aqui é o front-end da nossa aplicação Phoenix. Nesse caso eu chamei de Phoenix 2, tá aqui o nomezinho em cima, tá? Então a nossa aplicação Phoenix, ela tem essa interface com o usuário, né? Que é essa aqui, e isso é chamado de front-end. E o que vem a ser então o back-end? O back-end, nessa aplicação, ela está muito embutida, né, nas funções de montagem do próprio front-end. Neste caso, imagine que a minha aplicação está conectada a um banco de dados, tá? Ou seja, ela tem dados. Então eu vou criar uma pequena função simples aqui na minha lib Phoenix. Eu vou criar aqui usuários. Vou criar em inglês, tá? Users, só para a gente simular isso. Vou definir módulo aqui, user. Tá aqui Phoenix 2, né? Que é o nome da minha aplicação, user. E eu vou definir uma estrutura, defstruct, e a minha estrutura ela vai ter os campos name, age, que é a idade, e e-mail. Pronto, vai ter esses campos, ok? E eu vou ter aqui uma função list, que vai listar os meus usuários. Imagine que essa função list, né, que vai listar meus usuários, ou melhor, all, para ficar mais coerente, né? Vai entregar todos os meus usuários que estão cadastrados aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui 3 elementos, tá? Struct, eu vou chamar aqui o módulo, para ele criar 3 elementos baseados na minha mesma estrutura aqui, que tem como name, fulano, age, 15, e-mail, fulano. Deixa eu fazer o seguinte, vou aumentar aqui essa tela, fulano @teste.com. e eu vou criar aqui. Isso aqui é uma forma de criar, tá? Existem várias formas. O bonito do Elixir é que você tem várias formas de fazer a mesma coisa. Você não se prende a uma única forma. Cicrano, Beltrano, e aqui eu vou botar 18, 19, Beltrano e Cicrano. Beleza? Então eu fiz
simplesmente, né, o struct, o que ele está dizendo aqui de struct. Tem uma vírgula aqui, tem uma vírgula, faltando uma vírgula aqui. Pronto. Beleza. Então, esse all, né, se a gente for executar aqui, vou recompilar isso aqui. Se a gente for... eu entrei com mix, né? Lembra? Eu não utilizei o ix-s mix. Eu fiz o mix phxserve, daí eu não tenho acesso ao terminal, né? Ao shell do Elixir, tá? Então, para eu ter acesso ao shell do Elixir, eu executo ix-s mix. Daí eu consigo interagir com a minha aplicação a nível de shell aqui do Interactive Elixir, né? Eu consigo interagir com essa minha aplicação através desse ambiente que o Elixir nos fornece. Então, ok? Então, Phoenix 2 user all. Ele vai me devolver o quê? 3 usuários, tá bom? Esses 3 usuários, isso aqui, fundamento da minha API, né? Da minha funcionalidade de sistema, tá? Então, isso aqui é tarefa do back-end. Eu estou criando uma estrutura que vai interagir com o banco de dados, que vai ter regra de negócio, que vai ter lógica do meu sistema. Então, isso aqui é back-end. E aí eu vou fazer o que? Eu vou pegar a minha informação de back-end e já montar na minha tela principal. E aí eu trabalho como full stack, porque eu tenho o meu front-end, que é a tela principal, tenho a minha função que acessa ao meu banco de dados. Aqui eu estou simulando, tá? Uma estrutura, né, de banco de dados, só o all, obviamente. E aí, se eu interajo os dois, eu faço um trabalho de full stack, né? Ou seja, eu trabalho como front-end e back-end, eu consigo trabalhar nos dois mundos, tá? Mas existem profissionais que só trabalham com back-end, com isso, né? Com lógica, com a lógica do sistema, com a lógica do negócio, né? Com a regra do negócio. E tem profissionais que trabalham somente com essa segunda parte aqui que eu vou mostrar, que é simplesmente pegando os dados e simplesmente pegando os dados como se fosse algo simples, né? Nesse caso aqui é simples, mas o que o profissional faz é trabalhar com HTML, CSS e montar o layout de acordo com a proposta do designer, né? Então eu vou só deletar essas informações e você vê na tela ele atualização, eu deletei essas informações e vou botar aqui a lista de usuários que eu acabei de criar, certo? Com algumas funções que a gente tem aqui. No caso eu vou usar um comprehension list, a gente já falou sobre isso lá no Aprendendo Elixir, tá? E é um for. Isso aqui não é um for de uma linguagem imperativa, tá? É um comprehension list. É uma estrutura de lista, né, que eu faço uma iteração na realidade. Então eu vou chamar aqui de user e aqui eu vou chamar a minha função em Phoenix 2 user all, certo? E o que acontece? Eu vou executar alguma coisa, ou melhor, eu vou aplicar alguma coisa, né? O que eu vou aplicar? Eu vou aplicar aqui na minha tela. Tá aqui um LI, né? Que é HTML, tá? O L, eu vou botar aqui LI e aqui eu boto user.name, certo? E aqui eu vou botar entre parênteses, que eu quero botar assim no meu front, o user e-mail. E aí eu fecho o LI. E aí eu fecho também a minha função aqui, tá no int. Beleza? E eu fecho o meu L. Isso aqui é a linguagem de marcação, né? Linguagem HTML, que é usada no front-end. E aqui eu estou incorporando algumas funções do Elixir para eu conseguir montar e interagir o meu back-end com o meu front-end neste caso, tá bom? Vou salvar isso aqui. E o que aconteceu? Os meus dados que vêm no meu banco de dados, né, que eu fiz uma simulação, ele aparece aqui. Então, isso aqui é front-end. Essa minha função, né, aqui, que interage com o banco de dados, que tem regra de negócio, que tem lógica ali do negócio, né, do business, isso aqui é back-end. E esse trabalho que eu tenho em pegar essa informação que vem do meu próprio back-end e eu tenho o front-end e back-end na mesma máquina ali, né? Essa é uma tarefa de full stack, né? Uma pessoa que sabe lidar com o front-end muito bem e sabe lidar com o back-end muito bem, certo?
Basicamente, eu deixo esse nome para vocês pesquisarem, né? Basicamente, isso aqui é uma aplicação do tipo monolito, uma aplicação que tem tudo dentro dela mesmo. E eu acabo sendo um full stack porque eu trabalho com front-end e com back-end dentro da mesma aplicação. Poderia ser um full stack que trabalha com front-end e back-end em aplicações separadas, poderia, certo? Mas isso aqui é um monolito e num monolito a pessoa acaba tendo que ser um full stack, certo? Porque ela tem que trabalhar com front-end, tem que saber lidar com HTML, CSS e tem que saber lidar com a linguagem que está sendo utilizada, nesse caso Elixir, tá bom? Então no próximo vídeo a gente vai começar a entrar um pouco mais, né, desenvolvendo ali e conhecendo na realidade um pouco das funções e funcionalidades do framework Phoenix, né? A gente vai abordar isso. Então essa playlist é exatamente para a gente aprender como funciona e como utilizar alguns detalhes, né, algumas dicas e macetes ali do Phoenix, tá bom? Então até o próximo vídeo. Se você tiver gostado, curta esse vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esses vídeos com aqueles que estão aprendendo, para que possa então ter cada vez mais informação sobre esse assunto. Então até o próximo vídeo. Somente um detalhezinho antes de encerrar esse vídeo é que esses termos front-end, back-end, full stack, né, que foi passado aqui nesse vídeo, é apenas um resumo, realmente um resumo grosseiro, para que você que está entrando agora comece a ter algumas noções sobre o que significam esses termos. Obviamente, esses termos estão em um nível muito mais complexo, né? Inclusive você vai ver profissionais dedicados a cada área dessa. Então, tome os conhecimentos desse vídeo como um pontapé inicial para iniciar aí os seus estudos, a sua pesquisa sobre isso, e que você consiga se encontrar em uma dessas áreas. Você pode ser um desenvolvedor back-end, um desenvolvedor front-end ou um desenvolvedor full stack. Isso dentro da área do desenvolvimento web. Então, só esse detalhe para que você não tome isso como todo o assunto, porque realmente não é. É apenas um pontapé inicial para que você tenha ali o norte, né? E entenda também o que a gente vai construir, o que a gente vai aprender aqui nessa playlist de Phoenix, tá bom? Então é isso.